Começa aqui mais um Conselho Consultivo. O Presidente do Conselho Europeu foi o responsável pelo anúncio de um acordo entre a Grécia e os credores. Donald Tusk diz que agora é necessária a aprovação do Parlamento grego. After 17 hours of negotiations, we have finally reached it. Someone can say that we have an agreement. Leaders have agreed in principle that they are ready to start negotiations on an ESM program, which in other words means continued support for Greece. There are strict conditions to be met. The approval of several national parliaments, including the Greek parliament, is now needed for negotiations on an ESM program to formally begin. Já Jean-Claude Juncker disse estar satisfeito com o acordo alcançado. Il prenait du temps, mais il a été fait. Depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le cas grec, la Commission n'a cessé d'insister sur le fait que nous ne saurions accepter une quelconque forme de Grexit. Il n'y aura pas de Grexit et donc, quant au fond et quant à la substance, nous sommes satisfaits du résultat que nous avons pu trouver. E partimos agora para a discussão, hoje com a presença de Miranda Calha e Pedro Pestana Bastos. Senhores, muito obrigada por estarem aqui neste Conselho Consultivo. Há acordo, é uma expressão que já não falávamos aqui há muito tempo, foi possível e agora alcançado neste momento. Gostava que me desse a sua reação a este acordo. É o melhor que a Europa consegue? Muito bom dia. Eu penso que é positivo, evidentemente. Ao longo dos nossos debates matinais das segundas-feiras aqui no Económico TV, sempre tive a oportunidade de dizer que o desejável em relação a esta matéria era que existisse um acordo. Foi isso que veio a acontecer. É evidente que os tempos anteriores demonstraram uma vontade de algum radicalismo de alguns setores em termos europeus, uns que queriam à viva força pôr a Grécia fora do euro e outros que evidentemente tinham a vontade também de fazer iniciativas no sentido de que se originasse essa mesma saída da Grécia. Eu penso que vingou uma ideia importante em termos da Europa. Não podemos esquecer que nós estamos numa Europa que tem na sua gênese uma ideia de solidariedade entre países e naturalmente que a chegada a este acordo, embora com estas dificuldades todas e com esta consideração de medidas que foram aprovadas e que foram aceitas nestas mesmas reuniões do fim de semana, obviamente que é importante e significará um passo adiante no sentido daquilo que é a ideia da Europa, uma ideia que vingou no mundo. Estamos num espaço muito importante no mundo, neste mundo global, que é muito importante a posição, portanto, da Europa, e o que estava a acontecer com este mesmo processo era um certo definhar da Europa e da sua capacidade de intervenção em termos do mundo. Eu penso que de todas estas ideias persistiu uma ideia importante da manutenção de uma ideia de Europa. Eu penso que isso é importante para todos os europeus e, naturalmente, para todos os países que integram a Europa. Pedro Pestana Bastos, este acordo, tal como está desenhado, é bom para quem? Bom dia. Bem, nós não conhecemos ainda alguns pormenores do acordo. Foram muitas horas, uma grande maratona. Foram saindo notícias que havia dois pontos do acordo que eram muito complicados para a Grécia. Por um lado, uma exigência de várias privatizações, com uma imediata passagem da titularidade de bens do Estado para um fundo, que iria ter sede, aliás, no Luxemburgo, e esse fundo seria responsável, digamos, por acompanhar as privatizações de bens do Estado e, no fundo, o produto das privatizações recaria sobre esse fundo. No fundo, seria... Nas últimas atualizações e que temos ao minuto, se isto o ajuda na sua análise, é de que esse fundo efetivamente vai avançar, mas não com sede no Luxemburgo, mas sim em Atenas. Muito bem. Portanto, era uma das reivindicações da Grécia e, nesse sentido, digamos, a versão mais complicada para os gregos, que seria, de facto, uma grande humilhação. Não passa, mas no fundo existe, digamos, um penhor por parte, digamos, dos credores de que o produto de alienação de vários bens do Estado irá reverter, digamos, para os credores, de forma, digamos, a terem mais garantias de que vão ser reembolsados. Depois há uma outra questão muito complicada, que é a necessidade de aprovação de reformas muito importantes num prazo
3 dias, até quarta-feira. Vamos ver, digamos, qual é que é o elenco dessas medidas que terão que ser aprovadas até quarta-feira e vamos perceber como é que se vai alinhar, digamos, o Parlamento grego. As notícias que também fomos recebendo ontem durante o dia é que começava a abrir brechas por parte, digamos, da maioria, que é composta por 2 partidos, designadamente o líder dos gregos independentes efetuou declarações à comunicação social de que não concordava com o que estava a ser negociado com os parceiros europeus e agora a grande incógnita é o que é que vai se o Syriza vai ter o apoio ou não dos partidos, digamos, moderados. Após o referendo houve, digamos, um acordo, digamos, nacional de todos os partidos para negociar com os credores. A verdade é que todos nós temos essa noção. Depois de uma semana de não ter ganho no referendo, este acordo que é trazido, digamos, ao Parlamento, é um acordo que implica medidas muito mais gravosas do que aquelas que estavam em cima da mesa no referendo. E deixe-me pedir-lhe a sua opinião diretamente relativamente a esse ponto, porque havia muitas medidas de austeridade que tinham sido discutidas e aparecem aqui alguns pontos que não se conheciam até ao momento. Como é que justifica esta apresentação destas medidas no momento em que se sabe que a Grécia está à beira do afogamento? Houve alguns meios de comunicação social que falaram ontem, a Bloomberg dizia que a Europa estava a exigir a completa capitulação de Alexis Tsipras, também havia o The Guardian, creio, que dizia que a Europa estava a negociar com Tsipras com uma arma apontada à cabeça. O que é que lhe parece? Qual é a sua análise? O que me parece é que a Europa está a tudo fazer para que Alexis Tsipras saia do poder. Há aqui um grande problema que é não existe nenhuma alternativa. Para que Alexis Tsipras saia do poder e a Grécia do euro ou não? Bem, essa é a grande novidade também da maratona. Pela primeira vez, num documento oficial, aparece escrito a possibilidade da Grécia sair temporariamente do euro. Era uma solução que eu penso que é uma solução que até tem algum interesse. Seria uma saída temporária, nós já cá falámos há umas semanas sobre isso, uma saída temporária em que a Grécia continuaria sempre a pertencer ao Eurogrupo e, portanto, seria uma suspensão da sua participação no euro. Mas isso é possível? Isso existe? É legal? Se houver acordo entre as partes, é possível, não está previsto nos contratos, mas no fundo aquilo que foi posto em cima da mesa e foi apresentado à Grécia era um acordo e, portanto, as partes poderiam se estivessem de acordo, engendrar, digamos, conseguir colocar essa questão em cima da mesa. E pela primeira vez num documento oficial da Europa ficou escrito, depois foi retirado, a Grécia não aceitou e considerou, digamos, uma má evolução, mas a verdade é que apareceu nos documentos, em documentos da Europa. Eu penso que poderá ser a melhor solução a melhor solução para a Grécia. Nós não podemos esquecer que nós estamos perante um governo que é um governo de extrema-esquerda. Seria o mesmo que em Portugal nós obrigássemos um governo do Bloco-Esquerda, com os dirigentes do Bloco-Esquerda, a privatizar metade do país. E, portanto, é algo contra a natura. Depois há outra questão que é que Donald Tusk disse agora nesta intervenção, é que este acordo vai ter que ser aprovado não só no Parlamento grego, mas também em vários Parlamentos nacionais. E nós temos noção, pelas notícias que devemos receber, que existem Parlamentos nacionais por exemplo, a Finlândia, que tem, digamos, que é suportado, o Parlamento Nacional é suportado com uma coligação em que um dos partidos, que é um partido de extrema-direita também, já anunciou que sairia do governo e que nunca apoiaria um acordo e, portanto, compreendemos que vai ser difícil estas condições políticas para haver este acordo. E por isso eu confesso que estou bastante cético, penso que ainda não é o fim da linha, ainda vamos ter mais maratonas, penso que esta semana, até quarta-feira, veremos o que acontece no Parlamento grego e continuo a achar, e cada vez acho mais, que a melhor solução seria ajudar a Grécia com o resgate, e esse resgate deveria implicar, de acordo com a Grécia, uma saída concertada do euro durante alguns anos. Há tantas perguntas para fazer. Uma das perguntas tem que ver precisamente com esta questão das medidas que foram elencadas, de serem aprovadas até quarta-feira, isto numa maratona que depois se prolonga muito além de quarta-feira. Mas ontem um meio de comunicação social, creio que era a Reuters ou a Bloomberg, diziam que aquilo que a Europa está a pedir a Atenas é que faça aprovar em 72 horas aquilo que muitos governos gregos não fizeram ao longo de uma vida. Como é que isso é possível? Pois, isso é o que nós vamos ver agora, precisamente. Como é que isso vai acontecer? Agora, o que é preciso sublinhar aqui é o seguinte, é que, de facto, há extremismos em todo lado. Há, no sul da Europa, se calhar, há um governo que é um governo dos extremos do espectro político-partidário, mas há também no norte da Europa. Não é? E aquilo que se verificou, que se procurou verificar em termos destas reuniões, foi que era uma espécie de radicalismo contra radicalismo. Eu penso que o que vingou
no final de todos estes encontros foi precisamente alguma dose de equilíbrio, no sentido de preservar a presença da Grécia no Eurogrupo. Eu penso que isso é de facto muito importante em termos do futuro. É evidente que agora há estas medidas que foram muito longe. Como se sabe, não se podia expulsar a Grécia da Europa, do Eurogrupo. Não se podia expulsar. E, portanto, aquela elencagem de medidas... O que está a querer dizer é que estas medidas servem precisamente por serem tão duras e tão extremistas para empurrar a Grécia para fora do euro. É o plano alemão. Quando, por exemplo, aparece a ideia concreta de que, bom, agora vai ter aí um período de limbo de 5 anos fora do euro, é óbvio que é uma coisa significativa em termos de empurrar a Grécia para uma situação que depois não se sabe como é que seria daqui a 5 anos, não é? Aí o presidente francês teve uma posição, ou se está dentro ou se está fora, ponto final. Não há esta dúbia posição em termos, portanto, da Europa. Miranda Calha, como é que vê essa posição? É porque nunca vimos o eixo franco-alemão tão afastado em termos de ideias. Bom, eu penso que é a situação e a realidade que está a impor também uma assunção clara das posições em termos da Europa. Digamos, nós não podemos mergulhar a Europa neste caminho que tem vindo a acontecer nos últimos anos, que é, digamos, a Grécia, por exemplo, ser cumprimentada pela Frente Nacional francesa, que é da extrema-direita, não é verdade, por, se calhar, estarem naquela situação, ter aqueles resultados e, se calhar, quererem sair ou obrigá-los a sair em termos do euro. Não podemos ver outras forças políticas em termos do norte da Europa que ponham um dictado sobre a aprovação ou não aprovação em termos de programas que se desenvolvem na solidariedade europeia, porque têm uma posição maximalista em relação a países do Sul. E isto é o que está a polvilhar a Europa, não é? E a questão essencial é assim, nós queremos ou não queremos manter esta Europa, ou queremos ou apostamos no fundo no definhamento da Europa e no papel da Europa, que é uma das zonas em termos do mundo onde há naturalmente os melhores padrões de vida, a melhor qualidade de vida, que é um dos eixos essenciais do desenvolvimento em termos mundiais. E o que está a acontecer é este polvilhar de radicalismos que estão obviamente a empurrar a Europa para uma situação secundária. E portanto há que ter o bom senso de verificar a coisa não exclusivamente na base do deve haver, dos credores e dos devedores, mas também no sentido político. E é isso que começou a remanescer destas reuniões que tiveram lugar recentemente. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que... Mas deixe-me perguntar-lhe diretamente, acha que este acordo que foi agora alcançado evita, fecha o cenário de saída da Grécia do euro, ou teremos que esperar para ver? Há muito caminho para caminhar, evidentemente, mas o que não há dúvida nenhuma é que, digamos, este ponto, que para alguns pode significar um compasso de espera, porque a seguir vêm os parlamentos e vamos ver se conseguimos por aí afastar a Grécia do euro, é evidente que é um passo que, para todos os efeitos, é positivo nesse mesmo contexto e nestas mesmas águas em que as coisas navegavam. E, portanto, digamos que é neste eixo que se terá a progredir. Vai haver dificuldades imensas, a começar naturalmente logo pelo próprio Parlamento grego, que pode ter uma variação em termos daqueles que venham a apoiar essas medidas. Alguns, se calhar, que estão na coligação são capazes de não estar favoráveis a esse objetivo, mas se calhar outros que não estão na coligação são capazes de ser favoráveis. E, portanto, pode haver ali uma perspectiva assimétrica em termos daquilo que venha a ser o apoio em relação ao programa. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que, para já, este foi um passo. Não foi grande, foi pequeno, foi médio, pois muito bem, será. Mas, de qualquer modo, foi relevante. Porque há aqui um aspecto essencial, que é isto. E veja bem o que é o contexto mundial das coisas que estão a acontecer. Qual é a posição da Rússia? Qual é a posição dos Estados Unidos? O que é que se está agora a passar na China com aquela bolha que teve lugar em termos da Bolsa chinesa e que tem consequências importantes em termos mundiais? E no meio de todas estas situações, há uma Europa que está a discutir um conjunto de aspectos que se calhar até não tem a grandeza suficiente para implicar toda a Europa em termos deste processo, não é? E naturalmente, portanto, a encaminhar a Europa por um papel secundário em termos mundiais. Portanto, é isto que, obviamente, faz pensar que começou a haver mais política em termos destas reuniões que tiveram lugar agora em Bruxelas. Política, porque, no fundo, é isto que é essencial para nós podermos progredir. Quer dizer, a Europa não pode afundar-se.
E se nós formos pela cabeça de alguns radicais que existem na Europa, de todos os lados, é evidente que a Europa vai e irá afundar-se. E, portanto, este é um sinal importante e positivo. Como é que vai ser amanhã? Naturalmente que vai ser difícil definir. Há muitos espinhos no meio deste caminho. Mas esperemos, tenhamos uma perspectiva otimista em relação à Europa. Vamos acompanhar mais uma reação. Enquanto aqui falamos, sucedem-se várias reações, agora da diretora-geral do FMI, que afirma que a noite foi cansativa, mas que Christine Lagarde considera que foi dado um passo importante para restabelecer a confiança em relação à Grécia. Ce fut une nuit longue et laborieuse, au terme de laquelle un accord a été trouvé. Donc c'est une étape vers une confiance qu'il va falloir continuer à construire en mettant en œuvre maintenant les engagements. Agora uma outra reação também, desta vez do ministro grego do Trabalho, que diz que este acordo não representa a Grécia e admite mesmo que seja provável que haja eleições até ao fim do ano. Ora, efetivamente são muitos os cenários agora em cima da mesa. Antes de mais, uma reação a esta situação, que parece antes de mais trazer uma crise política, mas também uma outra questão mais económica. É bom que o Parlamento grego aceite este acordo, ou será que este acordo não é o acordo que serve à Grécia, que tem um problema económico de fundo para resolver? Essa é a questão. A Grécia tem um grande problema económico. E, de acordo com os responsáveis do governo grego, o problema económico não se consegue resolver com o estoque de dívida acumulado. E, por isso, a Grécia e os responsáveis da Grécia sempre insistiram numa reestruturação de dívida. Uma reestruturação que é um perdão de dívida. E se é verdade que não está previsto nos tratados a possibilidade de um país sair do euro, não está previsto. Também não está previsto nos tratados perdões de dívida. Os perdões de dívida também são contrários aos tratados. Sim. E por isso é que a ligação ao perdão de dívida à saída do euro foi colocada, digamos, pelos parceiros europeus. Eu não tenho dúvidas que todos os parceiros europeus, por um lado, querem a permanência da Grécia na União Europeia, e que isso é que é o essencial. Nós temos que perceber que a União Europeia vai para além do euro. Nós temos 9 países da União Europeia que não fazem parte do euro. É possível permanecer na União Europeia não permanecendo o euro. E muitos países, como a Dinamarca, como a Suécia, como o próprio Reino Unido, que não estão no euro. É verdade que, a partir do momento que se entra no euro, não é para entrar e sair. E, portanto, o que foi proposto foi como, digamos, a saída temporária da Grécia do euro seria, digamos, a outra parte da moeda de uma reestruturação da dívida. A partir do momento que... Mas a Grécia já teve uma reestruturação da dívida dentro do euro? Com certeza. Várias pessoas entendem que não é possível. O que todos pretendemos é uma recuperação económica da Grécia. Como é que se põe aquele país que está sempre com o PIB de crescer, que está com a economia, digamos, de rastros a crescer? E provavelmente só se consegue colocar o país a crescer mudando as regras, digamos, do euro. Não é possível através de novos empréstimos, ou seja, apenas a continuação de novos empréstimos, com as reformas que são solicitadas, mas com o estoque de dívida que está acumulado e com as regras do euro, aquele país não vai recuperar. E por isso, provavelmente, é preciso uma reestruturação de dívida e por outro lado, é necessário que o governo grego tenha, digamos, armas cambiais para poder dinamizar a sua economia. E por isso é que eu estou de acordo com aqueles que defendem que, acompanhada de uma reestruturação da dívida, que provavelmente será necessária, deve ser acompanhada, digamos, por a reintrodução de mecanismos cambiais, ou seja, uma saída temporária da Grécia. E isto é ajudar a Grécia. Mas além da reestruturação da dívida, ajudar a Grécia também não seria mudar os programas? Porquê que a receita tem que ser sempre a mesma? Não, a receita, vamos ver. Há quem diga que a receita da austeridade implementada na Grécia falhou rotundamente. Foi o Fundo Monetário Internacional que eu disse. Não, isso com certeza, mas qual é a outra receita? Mas qual é a receita alternativa? Agora não há nenhuma estamos a ver alternativa. a outra. Quer dizer, a outra diz assim, o Fundo Monetário Internacional reconhece que foi maximalista o conjunto de medidas que tomaram. E, aliás, não foi só o Fundo Monetário Internacional. O seu ministro, o nosso ministro das Finanças, Vítor Gaspar, quando se demitiu, considerou que estavam extremamente negativas as medidas de austeridade que foram tomadas em Portugal. Porquê? Porque ele não previa a recessão que teve lugar e o nível do desemprego que teve lugar. Foi por isso que ele se demitiu. Agora o Fundo Monetário Internacional diz o mesmo. Foram maximalistas as medidas tomadas em termos daquele país. Mas aquele país foi muito mais grave, porque a recessão atingiu os 25%. E creio que o que estava previsto era 6 a 7%. Portanto, a gente tem que ver assim. Temos que ter uma visão menos pequenina da realidade e menos pequenina da Europa.
Não podemos continuar nestes jogos de sessões todos os dias para uns obterem vinganças de outros. Não pode ser esse o espírito. Não se trata de vinganças mas ouça, mas pode não ser no seu caso, mas é em muitos casos. Há muita gente que não consegue respeitar uma decisão eleitoral que teve lugar na Grécia. Há muita gente que pensa isso e que, portanto, quer mudar. O próprio governo grego, pois, que há uma semana atrás teve um referendo em que 61% dos gregos disseram que não queriam um plano de austeridade e, passado uma semana, aprova em Bruxelas um plano de austeridade que é bem mais gravoso do que aquele que os gregos 61% disseram que não. Mas o pecado original não é esse. O pecado original é o outro. Há muita gente que nunca viu com bons olhos que tivesse havido aqueles resultados em termos eleitorais. Isso é inequívoco. E, portanto, isso está muitas vezes presente naquilo que são depois os debates sobre as soluções a encontrar em termos da situação, não é? E, portanto, digamos que a Europa tem que ser menos pequenina, tem que estar menos a raciocinar nestas pequenas coisas e tem que encontrar soluções. E o princípio da solução não pode ser, não, agora vai para o lado durante uns tempos, depois volta. Quer dizer, não quer dizer que isso não venha a acontecer, porque nós sabemos quem são as lideranças em termos da Europa. Não podemos ignorar que isso possa eventualmente acontecer, mas não é positivo. A Europa tem que ter uma visão mais ampla da sua realidade e que tem o eixo da economia é um ponto importante e a necessidade do crescimento é um ponto importante, mas não é só isso. É também a necessidade em termos daquilo que é a sua presença do mundo, nas questões da segurança, nas questões da geopolítica e tudo isso passa, por aquilo que acontece na Grécia. O Ministro da Defesa do governo grego a anunciar que se não houvesse acordo iria abrir as fronteiras da Grécia aos jihadistas e aos terroristas toda a Europa. Isso é que é a solidariedade europeia. Mas isso não podemos isto é uma visão reduzida, porque são os próprios Estados Unidos que chamam a atenção em termos da Europa sobre a necessidade de encontrar compromissos nestas áreas. Os Estados Unidos quiser arranjar uma solução, perdoa a dívida grega. Os Estados Unidos, a Grécia deve 17 mil milhões aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em vez de, digamos, empurrar os gregos ao perdão de uma dívida... É a resposta do Sr. Ministro Schäuble, não é verdade? Quando disse que trocavam o Puerto Rico pela Grécia, não é verdade? Portanto, essa foi a resposta. Há um problema geopolítico muito importante. É assim, nós temos que ter uma visão ponderada sobre tudo isso. Eu, pessoalmente, digo, radicalismos não são bons em termos da democracia. A democracia também é um sistema que privilegia a componente da tolerância e do diálogo. Isso é muito importante. E, portanto, o que quer dizer? Nós estamos a trabalhar sobre uma Europa que está a enfraquecer-se. E a fragmentação é negativa em termos da afirmação da Europa. Totalmente de acordo. E se, porventura, não caminharmos no sentido de encontrar soluções equilibradas para problemas como este, o da Grécia, pois é evidente que nós estamos a autorreduzir-nos em termos da Europa. Isso não pode acontecer. Quer dizer, qualquer comentador padronizado sobre estas questões considera que isto é, de facto, o caminho adequado em termos da Europa. De outro modo, bom, hoje é a Grécia. Quem é que será amanhã? Quem é que será depois da amanhã? E depois este sistema abre a porta, fecha a porta, abre a porta. Mas o que é isto? Que isto não pode acontecer. Se acontece uma vez, pode acontecer uma segunda vez. Não pode acontecer. Essa solução foi uma solução que foi proposta à Grécia. Não poderia ser imposta à Grécia. Pois, claro, não. Eu concordo, mas foi sugerida à Grécia. Que o radicalismo não é solução para ninguém. Mas o radicalismo está na Grécia. O radicalismo está no governo grego. Que é um governo que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra totalmente diferente. E que provou nos últimos 3 meses que não é um governo minimamente confiável. Não assinaram agora este acordo com um conjunto de medidas que ainda são mais pesadas do que aquilo que estava previsto antes. Isto também é um sinal, não pode ser posto de lado. Sim, é um sinal preocupante. Mas é um sinal de não cumprimento. É um sinal. Mas preocupante. Aliás, não é por acaso que se falha. Como é que um governo pode assinar muitos aspectos e depois pedir um mandato que indica exatamente o contrário? Mas não é um sinal que também tem esta leitura. É que muita gente também considera que isto é um processo de humilhação da própria Grécia. E isso é uma coisa que também não pode ser ignorada. Portanto, quer dizer, tem que ser estes elementos todos a ponderar e depois tem que ser assim. Não pode haver política pequenina, tem que haver alguma grandeza na política e alguma grandeza na Europa. E isto, neste momento, está um pouco, digamos, com lideranças que vêm só 1 metro adiante, mas não conseguem ver 1 metro mais longe. Eu estou totalmente de acordo com essa afirmação. E isso é gravíssimo. É gravíssimo para a Europa e é gravíssimo para os países que integram a Europa.
Senhores, muito obrigada por terem trazido aqui esta reflexão e terem elevado também o discurso relativamente a um acordo que pode ser um acordo importante para a Europa e para a Grécia. Fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje.